Olá, amigos, olá, amigas, que estão aqui conosco estudando o livro Evolução em Dois Mundos. Estamos iniciando o nosso estudo de número 6 e vamos trabalhar aqui também o capítulo 5 do livro Evolução em Dois Mundos, Células e Corpo Espiritual. E possamos buscar o Mestre Jesus para nos orientar, pedindo também a equipe de André Luiz que nos dê sustentação, tanto para nós que estamos aqui realizando o estudo, como aquele que está passando como instrutor, e como para quem estiver também assistindo, para que a gente entre nesse estudo, né? Nós já estudamos fluido cósmicos, já estudamos a estruturação do corpo espiritual, o desenvolvimento do corpo espiritual, já estudamos automatismos, enfim, e hoje vamos estudar sobre células. Nós vamos mostrar aqui o que André coloca sobre células, sobre também a visão espiritual. Nós temos a visão aqui da ciência, né? Da citologia, mas temos a visão espiritual, que o André Luiz vai fazer nesse momento, tá? Então, vamos firmes, já está com o seu livro aí na mão, já está com suas anotações. Vamos pedir, então, a Jesus a proteção para ser um estudo bom para todos nós, né? Então, vamos lá, buscar aqui os nossos slides que vão nos orientando nesse estudo, tá? Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu voltar um aqui. Então, olha, Evolução em Dois Mundos, né? André Luiz, Chico Xavier e Valdo Vieira, primeira parte, capítulo 5, estudo 6/28, células. Então, células e corpo espiritual. Nesse estudo, nós vamos ver, olha, princípios inteligentes explicáveis, e são citações do André Luiz, tá? Formas das células, motores elétricos microscópicos, o todo indivisível do organismo, automatismo celular e efeitos do automatismo, ainda fenômenos explicáveis. Serão esses os tópicos que nós vamos estudar nesse momento, nesse capítulo, tá? Aqui parece que assusta um pouco, né? Porque nós vamos falar de uma coisa que nem sempre todas as pessoas estão ligadas, que é estudar sobre célula. Mas vejam vocês, ele vai dar a conotação espiritual, porque a conotação do estudo mesmo, científico, a gente encontra, né, em vários livros e pode até aprofundar, mas ele vai dar uma orientação espiritual desse processo celular. Tá certo? Então vamos? Vamos? Princípios inteligentes rudimentares, certo? Nós temos uma célula, né? Essa célula ela tem um núcleo, não sei se está dando para vocês verem, ela tem um núcleo e tem as organelas, que estão dentro do citoplasma. Então, é membrana que intermedia, né? Que faz aquelas partes assim, da célula, tem a membrana e tem o núcleo. No núcleo está o DNA. E tem várias organelas, várias, que por onde se produz ali as proteínas, as energias, as transmissões, né, do DNA para, por exemplo, se você machuca uma coisa aí na sua pele, então logo vem as células para corrigir isso. Então essa informação, como é que corrige, vem do DNA, que passa pela membrana, né, através dos transmissores dessa informação. Então, as organelas funcionam aí dentro das células. Tá? Claro, nós não vamos estudar as organelas, até tenho aqui comigo, mas nós não vamos estudá-las, porque senão a gente vai despender um tempo maior, penso que desnecessário. Você pode buscar isso aí na ciência, tá?
Bom, com o transcurso dos tempos, né, dos egos, surpreendemos as células como princípios inteligentes de feição rudimentar, já é uma informação. Então, as células são princípios inteligentes também, ou seja, em processo evolutivo. Entenderam isso? Então, elas também estão em processo evolutivo. Em cada corpo humano tem aproximadamente 75 trilhões delas. Então, elas se organizam para nos ajudar. E são princípios também inteligentes, em feição rudimentar. Essa é a primeira informação espiritual, que a ciência não tem. Aí é a diferença. Então, toda célula é um princípio espiritual em evolução, a ser visto o princípio inteligente em estágio mais nobre, nos animais superiores e nas criaturas humanas. Ou seja, o princípio superior, né, nos animais, nas criaturas humanas, comandando as células que são princípios rudimentares. Já é uma boa informação, né? Renovam continuamente o corpo físico e o corpo espiritual, em modulações vibratórias diversas, conforme a situação da inteligência que a senhoreia, depois do berço, depois do túmulo. Então, as células, existem as células do corpo físico e as células do perispírito. E elas estão sempre renovando, renovam continuamente, né? E vai depender de quem está programando, de quem é o senhor delas, o estágio espiritual. Se o espírito é mais, ele consegue trazer mais ordens, mais soberanias para essas células. Agora, se o senhor manda toxinas para ela, né, toxinas por pensamentos, por alimentos, por ingestão de líquidos, né, por comportamentos estranhos, é isso que aí o Senhor não vai ser tão assim, Senhor amorável delas, certo? Então, elas estão sempre dependendo desse Senhor, que é o Espírito que comanda. Aí nós temos, né, umas células, um corpo físico, está todo vivendo em função das células que o compõem, né, cada parte do corpo aí, nós vamos ver, né, cada parte do corpo é um tipo de célula diferente, célula da perna, célula do braço, célula do cérebro, os neurônios, célula do abdômen, do intestino, são células diferentes para atender diferentes situações. Tá? E aqui, o perispírito, as células que são do perispírito também. Então, estão evoluindo também em dois planos, em dois mundos. Tanto elas evoluem no plano físico, quanto no plano espiritual, através do perispírito. Tudo tranquilo? Continuando aqui. Ó. Formas das células. Animáculos infinitesimais que se revelam domesticados e ordeiros na colmeia orgânica. Assumem formas diferentes, segundo a posição dos indivíduos e a natureza dos tecidos em que se agrupam, obedecendo ao pensamento simples ou complexo que lhes comanda a existência. Elas vão funcionar sempre aí a partir desses comandos que chegam para elas. Elas se organizam em tecidos diferentes, em órgãos, os tecidos vão formar os órgãos, elas se organizam ali, mas elas estão sempre sob o comando do espírito. Tanto é que quando há o processo da desencarnação, que o espírito deixa o corpo, as células morrem também. Claro, elas morrem, mas elas continuam, o princípio continua evoluindo em outro corpo, tá? Aqui nós temos, né, uma pessoa aí buscando, penso eu, uma estrutura melhor para o seu corpo físico, porque está em meditação, está em reflexões, e isso ajuda muito o conjunto celular. Mesmo quando nós temos uma enfermidade, quanto mais a gente tiver essa tranquilidade na enfermidade, mais nós ajudamos as células. Se tiver que ter uma cura, por exemplo, de um câncer, isso vai propiciar mais ainda essa cura. Só que, infelizmente, a maioria das pessoas entra em depressão, entra em angústias, né, entra em ansiedade, e isso perturba o bom funcionamento das células. Porque você, eu, somos os senhores dessas células. Tá? Aqui está a fita de DNA, onde estão impregnados, né, as nossas informações genéticas,
e que estão dentro da célula, lá no núcleo da célula. Então, nós temos essa fita de DNA pelo corpo inteiro, transmitindo para o corpo físico o que nós precisamos, o que nós somos, o nosso processo evolutivo biológico, mas também o nosso processo espiritual, porque vai depender do meu comando. E quanto mais espiritualizado eu estiver, tanto mais o comando será de maneira adequada, uma maneira nobre, uma maneira justa. Veja que está sempre ligado, né, ao espírito. Essa coisa que nós estamos percebendo na doutrina espírita, principalmente. Então, é tudo ligado ao espírito. O espírito é o Senhor. Ele tem que entender isso. Você é o Senhor, né? Bom, ainda formamos as células, são cenositos. Vamos ver se tem cenosito. Cenosito é um animal que vive associado a outro organismo, certo? É tipo uma simbiose, né? Então, são cenositos ou micro-organismos que podem viver livremente. As células são assim. Elas vivem livremente como autozitos, que é feto que fora do útero materno pode viver livremente. Então, elas vivem como autozitos. São cenositos, né? Porque elas vivem associadas a outro organismo, no caso o corpo físico ou perispiritual, e, ao mesmo tempo, elas vivem fora de alguma coisa, porque elas são autônomas também. Certo? Ou como parasitos. Né? Sincícios. O que é sincício? São células com muitos núcleos resultantes da fusão de várias células menores. Tá? Então, isso aí é o projeto dela. Ela é um animal que vive associado a outro organismo, vive fora, né, da organização que a criou, e ela tem muitos núcleos, resultantes da fusão de várias células menores. Meu amigo, minha amiga, esse estudo você pode fazer melhor lá com essa área de estudos de célula, a citologia, né? Você vai poder estudar melhor. Nós só estamos dando uma mostra para você, um estímulo para você buscar esse estudo, tá? Bom, eles se fundem para a execução de atividade particular, como, por exemplo, na musculatura cardíaca. Então, a musculatura cardíaca, ele são um tipo de células diferentes, da que compõe a parte externa da placenta, com ação histolítica sobre a estrutura da organização materna, ou seja, elas são diferentes para as determinadas funções dos organismos. Agora, nós podemos fazer uma reflexão aqui. Veja comigo, vamos junto. Se elas são diferentes, é porque esses organismos foram sendo formados ao longo dos evos. Pode ser que tenha organismo, lá no passado, né, naqueles bichinhos, que eles estão estruturando, por exemplo, digamos, o aparelho excretor, né, que é o intestino grosso, o reto e o ânus. Vamos imaginar que ele esteja arrumando isso, tá? Então, essas células que estão ali trabalhando ali já estão sendo conformadas para esse tipo de ação. Então, as células dos órgãos excretores, ou também da bexiga, né, elas são formadas para isso. Aí, depois, esse princípio passa para uma outra espécie que está formando agora, por exemplo, o pulsar do coração. As outras, as células que estão lá no excretor, agora ficam lá e outras células vão formar o pulsar. Então, por isso que são diferentes, porque foram sendo formadas ao longo dos evos, ao longo dos milênios. Tá? Essa informação que eu queria passar para vocês. Tá? Ainda formas das células, elas são anastomosadas. O que é isso aí? Anastamose é a comunicação natural, direta ou indireta, entre dois canais da mesma natureza, ou seja, se comunicam. Como as que se coordenam na formação dos tecidos conjuntivos. O que é um tecido conjuntivo? É um tecido de conexão composto de grande quantidade de células e fibras, sabe? Então, ele faz conexões, esse tecido. Células em grupos coloniais com movimentos perfeitamente coordenados, quase que se mostram nos bovocídeos. O que é o bovocídeo? É um micro-organismo que se move livremente. Tá? Então, veja bem, elas já trazem
lá do passado delas, do passado também evolutivo delas, elas já trazem essas orientações. E elas farão parte dos organismos dentro da especialização dela. Aí a pergunta, uma pergunta boa, sabe? Será que essas células mudam no próprio organismo? Por exemplo, eu estou lá num órgão que é um órgão excretor, mas eu estou a fim de virar um neurônio. Será que eu consigo? Será que essas células evoluem? Claro que sim, porque elas estão no processo de evolução. E o corpo físico e o corpo espiritual é um laboratório extraordinário para elas. Agora, como elas fazem isso? Não sei se já tem isso na ciência, se já está estudando, já tem esse estudo, mas que é natural que aconteça, é lógico que aconteça, sim. Tá? Ou seja, vamos todos evoluindo, inclusive as células. Tá? Bom, células com matriz intersticial, intersticial localiza nos interstícios dos órgãos, tá? São locais você tem o pâncreas, você tem a vesícula, né? Você tem o fígado e tem os locais aí de interstícios entre esses órgãos, né? Então, são células com essas matrizes dos órgãos que elaboram substâncias imprescindíveis à conservação da vida na província corpórea e as células que podem diversificar-se, constituindo-se elementos livres, como na preparação dos glóbulos da corrente sanguínea. Então, se observa que elas têm múltiplas atividades no nosso organismo. Elas são compostas, né? Dentro daquela estrutura de núcleo, de membranas, de citoplasma, de organelas, e elas se movimentam para ajudar no corpo físico. Isso foi formado, gente, nos milênios, como André Luiz diz, que lá do vírus, né, até o homem foram 1 bilhão e 500 milhões de anos. Ou seja, 500 milhões de séculos. Então, esse tempo que foi o tempo necessário para que isso tudo se organizasse. Enquanto nós já chegamos aqui no homem, elas estão se preparando também para essa grande jornada. Já estão fazendo essa grande jornada para chegar no homem. Quando elas chegarem no homem, nós já somos arcanjos, né? Mas ela vai chegar também. Tá? Nós também fizemos esse caminho. Claro, de forma inconsciente, mas está arquivado no nosso inconsciente. Tudo arquivadinho. Por isso que nós temos os automatismos. Por isso que nós temos automatismo. Por exemplo, quando eu vejo, às vezes eu vejo os pedreiros trabalhando, eu adoro ver pedreiro trabalhar. Meu avô era pedreiro, eu às vezes via trabalhando. É muito legal os interstícios deles, né? Então eles pegam um tijolo, aí vai construir a parede. Aí no interstício ele põe uma argamassa, né? Assim, a mesma coisa no organismo, tem os órgãos e os interstícios, e ali são a argamassa. Então a argamassa é feita de quê? É feita de moléculas. A gente chama de barro, sei lá, cimento, mas são moléculas que vai colocando ali também. Assim também os órgãos. Aliás, vai ter uma orientação. Parece que vai ter uma explicação da André dando esse exemplo também. Continuando, as células articulam-se em múltiplas formas, adaptando-se às funções que lhes competem, no veículo de manifestação da criatura, que temporariamente a segrega, junta, né? A maneira de peças eletromagnéticas inteligentes. Você está percebendo? Nós já temos aqui mais ou menos uns 15 a 16 minutos de estudos. Você percebe que são informações novas? Mesmo falando de uma coisa altamente científica? Mas são informações novas? Esse aqui é o livro Evolução em Dois Mundos. Ele agrega informações para o que você já sabe. Tá? Então, quando agora você estudar células, você já vai pensar nisso. São seres que são princípios que estão evoluindo e elas se modificam, elas se transformam, transmutam, né, para atender a duas coisas. Primeiro, a evolução delas, o primordial. Segundo, ao espírito que as segrega, que as junta para isso. Bem diferente bem diferente não, é bem superior do que só estudar essa parte científica. Parte científica maravilhosa. Eu estava lendo ainda há pouco um livro sobre anatomia, para eu pegar mais informações. Né? Aí eu estava vendo, nossa, aqui é muito legal, que você tem tudo, mas não tem essa informação do André Luiz. Essa nós vamos juntar. Então, no futuro,
esses livros científicos vão conter essas informações. E talvez até ampliada pelo próprio André Luiz. Tá? Bom, atendem com precisão matemática aos apelos da mente. Está vendo? Isso não está na literatura lá, né? Assemelhando-se, de certo modo, no organismo aos milhões de átomos que constituem harmonicamente as cordas de um piano. Você já imaginou a quantidade de átomos que nós temos no corpo? Porque essas células são montadas a partir de átomos e moléculas, né? Você já pensou a quantidade disso? A gente nem imagina, né? Parece que eu já vi uma citação de quantos átomos aproximadamente. Mas vamos deixar isso para lá? Vocês não estão estudando o céu, já melhorou um pouco. Bom, então elas se assemelham aos átomos que compõem os martelos de um piano. Então, quando você aciona o martelo minúsculo dos nervos ao impacto das teclas. Ou seja, como se você vai tocar o piano lá e está batendo o martelo na corda, aí dá um som, né? Aqui também, o espírito como se o espírito batesse o martelo nas fibras lá que desse a ação para a célula. E dessa mais ou menos essa forma de entender, esse exemplo de entendimento. Tá? Podemos simbolizar nos fulcros energéticos do córtex encefálico, ou seja, da cabeça, movimentado e controlado pelo espírito através do centro coronário, de novo, o André Luiz fala dos chakras, né, dos centros vitais. Para quem fez o curso, né, de chakra, está ficando mais fácil de entender agora a importância desses centros. Então, através do centro coronário, que sustenta a conjunção da vida mental com uma forma organizada em que ela própria se expressa. Ou seja, o espírito vai, através do centro coronário, né, trabalhar ali essa conjunção de células, não só do encéfalo, mas também do restante do corpo, porque o coronário tem correspondente no corpo todo, nas energias que circulam no corpo todo, como a gente já viu. Aqui está a questão do tijolinho, tá vendo aqui? Idêntico à superposição dos tijolos numa obra de alvenaria, as células são compelidas à disciplina. Você vê os intertícios? Aqui, ó, tem os intertícios. Isso aqui. Né? Perante a ideia orientadora que as associa, objetivando a concretização do projeto específico, que é o espírito. Aqui são as células, tá? E aqui a explicação através de uma parede com tijolos. Aqui são as células, tá vendo? Como é que elas se organizam? Elas estão se organizando. E tem os intertícios lá. Esse intertício também tem íons, proteínas, né? Íons são átomos, né, que são carregados negativo ou positivamente, e tem as proteínas, enfim, que vão ali favorecer esse plasma, né, essa massa viscosa na qual ela funciona. É assim que são funcionárias da reprodução no centro genésico. Olha que lindo que ele fala aqui, gente. Funcionárias da reprodução no centro genésico, são trabalhadoras da digestão e absorção no centro gástrico, operárias da respiração e fonação no centro laríngeo, da circulação no centro cardíaco, servidoras ou guardiãs fixas ou migratórias do tráfico e distribuição, reserva e defesa no centro esplênico, perto do fígado, auxiliares da inteligência e elementos de ligação no centro cerebral e administradoras e artistas do centro coronário. Maravilha, gente, isso aí é maravilhoso. Porque esses centros eles recebem energias primárias e transmitem as energias secundárias. Essas energias é que vão dar continuidade não, vão dar possibilidade para que essas células exerçam o trabalho delas. Está vendo que o estudo ele é todo interligado? Se você não estudou ainda os chakras, vai lá no YouTube, do Grupo de Estudos Espírita Saint-Germain, lá no YouTube tem todas as 8 aulas relacionadas aos chakras. Vale a pena você ver lá também, se você não viu ainda. Bom, amoldando-se às ordens mentais recebidas e traduzidas na região de trabalho que lhes é própria, a individualidade as refreia e influencia, com justas limitações no tempo e no espaço. Quase sempre de forma inconsciente, mas também de forma consciente. Né? Por exemplo, se eu não bebo água, eu sei que eu tenho que tomar água, mas eu não bebo, eu estou refreando a ação, de alguma maneira,
de um conjunto de células. Se eu tomo um etílico, eu estou alterando também. Então, eu refreio ou influencio. Aí vai depender muito da minha posição. A alimentação, por exemplo, onde eu vou, ambientes muito tóxicos, ambientes fechados com muita fumaça, esses inferninhos, essas baladas, hoje fala balada, né? Esses lugares de baladas, que são ambientes tóxicos demais. Então, a célula recebe essas influências. Graças a Deus, minha gente, graças a Deus, que nós temos uma reserva enorme de anticorpos, né, e de outras substâncias que nos protegem. Mas a gente é muito, muito rebelde. A gente não vê quase nada da importância disso. E dá que dá, né? Hoje é sábado, hoje eu vou curtir a vida. Ou é sexta-feira. Está chegando a hora do espírito chegar na sexta-feira, ele se recolher, descansar. No sábado, ele procurar encontros positivos, né, que vão produzir positividades para ele, tá? Aqui, temos-las desse jeito por microscópicos motores elétricos, com vida própria, subordinando-se às determinações do ser, que as aglutina, e que eles imprimem a fixação ou a mobilidade indispensáveis às funções que devam exercer no mar interior do mundo orgânico. Está me parecendo uma indústria, né? Você tem, naquele organograma da indústria, tem lá o presidente, os diretores, né? As divisões, as seções, os campos de operações, campo de recursos humanos, né? Campo de contabilidade, campo financeiro, não é? Isso é uma empresa. A gente também tem isso aqui dentro da gente. A gente tem essas nossas operárias que estão trabalhando dentro das nossas necessidades. Certo? Imagina, o neurônio deve ter sido uma célula que evoluiu bastante para chegar no neurônio. E outros estão evoluindo para ir lá. Então, mas mesmo assim, o neurônio é um grande diretor. Né? Ele comanda essas sinapses, ele faz a sinapse, cria as redes neurais, enfim, cada célula com a sua função, mas comandadas pelo espírito. Mar esse formato pelos líquidos extracelulares a se definirem no líquido lacunar que as irriga e que circula vagarosamente. Então, tem sempre essa estrutura líquida ali ajudando e fazendo essa possibilidade, dando essa possibilidade para a existência das células formarem os tecidos. Tá? Então, a água é muito importante, né, gente? A água é muito importante. A gente tem que tomar água, sabe? Tomar sucos, enfim, algum líquido que possa propiciar esse bom funcionamento das células. Bom, ou na linfa verde dos tecidos, endereçada ao sangue, no plasma sanguíneo, que se movimenta rápido, além de outros líquidos intersticiais característicos do meio interno. Ou seja, esse intertício, esses líquidos intersticiais, isso faz parte do meio interno do organismo. O que a André está colocando é o seguinte, existe, a gente pode estudar, se quiser aprofundar, mas está estudando que existe isso porque as células são animáculos que estão também em processo de evolução. Então, elas não são uma coisa qualquer, elas são também animáculos. O neurônio deve fazer uma reunião lá via internet com as outras células e diz para elas assim, olha, vocês são muito importantes, viu? Vocês estão aí crescendo, evoluindo, assim como nós estamos ouvindo da espiritualidade. Olha, vocês são muito importantes, vocês estão crescendo, evoluindo. Então, é tudo uma sequência. Esta é a grandeza da evolução. Sim? O todo indivisível do organismo. Né? Lógico entender dessa forma que, diante do governo mental, a reunião das... A gente estudou sobre mente, lembra? Então, a reunião das células compõe tecidos, assim como a associação dos tecidos esculpe os órgãos, partes constituintes do organismo que passa a funcionar como um todo indivisível em sua integridade, cingido pelo sistema nervoso e controlado pelos hormônios ou substâncias produzidas em determinado órgão e transportado a outros arraiais da atividade somática. Bom, é uma máquina, é um funcionamento fantástico.
né? Porque elas vão esculpir no tecido, aí você tem um problema lá qualquer, que o tecido rompe, logo aparecem as células que organizam de novo aquele tecido, não é assim? Cicatrizam, tem cicatrizes que ficam mais... custa, né? A sair, às vezes não sai, mas você machuca, está sempre lá. Você tem um trauma qualquer, um trauma no esqueleto, por exemplo, você quebra a perna, aí elas vão funcionar lá para consertar. Claro que tem ajuda externa, mas elas estão funcionando tudo ali. Então, tem as células aqui que recuperam o organismo lesado. Aí estão as colmeias, né? Que bonito, olha, não parece uma colmeia? Isso é lindo, essa imagem. Você vê que elas são diferentes, tá vendo? As de baixo que são mais rosinhas, aqui, ó. Isso aqui já é uma outra tonalidade de rosa. Elas devem estar isso aqui está compondo um tecido, tá? Para formar um órgão. Aqui também, olha como é que elas são mais de perto. Daí que os hormônios, eles excitam as propriedades funcionais para certos fins. Então, esses hormônios são nascidos de impulsão mecânica da mente sobre o império celular, conforme diferentes estados emotivos da consciência, enfeixando cargas de elementos químicos em nível ideal. Tá? Aí estão os hormônios. Tá? Eu não falei muito do hormônio aqui, porque eu vou falar no próximo slide. Aqui é um grupamento de hormônios. Tá? Vamos aqui, quer ver? Hormônios. Tá? De novo, né? Essa imagem. Os hormônios são substâncias químicas secretadas pelas glândulas endócrinas que são lançados na corrente sanguínea em pequenas quantidades, mas que são suficientes para desencadear uma resposta em um determinado tecido, chamado de tecido-alvo. Cada hormônio é específico e, portanto, incapaz de desencadear resposta em outros tecidos que não sejam o seu alvo. Eles falam que os hormônios são sinalizadores das células, ou seja, dá uma chamadinha lá na célula. Está na hora de você dar uma... A gente vê isso muito na adrenalina, né? A adrenalina faz isso. Ela é um hormônio que, quando você está numa situação que você precisa de agir rapidamente, ela vai lá e te põe, né? Prepara teu organismo para você ou lutar ou fugir. E o que seriam essas glândulas endócrinas? Então, aqui estão elas, né? Então, aqui, olha, na tireoide, paratireoide, aqui na hipófise, que é lá em cima, aqui no pâncreas, que é uma grande glândula, as suprarrenais estão acima dos rins, né? Os ovários, testículo, então são as glândulas que nós colocamos aqui, tá? O sistema endócrino é o conjunto de glândulas responsáveis pela produção dos hormônios, que são lançados no sangue e percorrem o corpo até chegar aos órgãos-alvos sobre os quais atuam. Junto com o sistema nervoso, o sistema endócrino coordena todas as funções do nosso corpo. Então, isso é hormônio, é aquilo que vai dar uma mexida lá, né, com a célula. Está na hora de fazer isso. É o mensageiro, né? É o que dá o grito de guerra lá. Vamos que vamos, está na hora. Bom, o todo indivisível, ainda continuando, é necessário o equilíbrio íntimo para presidir todas as manifestações e consubstanciando recursos de manutenção e preservação da vida normal, perfeitamente insoláveis pela ciência comum, como já acontece com a adrenalina nas suprarrenais, com a insulina do pâncreas, o testosterona dos testículos e outras secreções glandulares do cosmo orgânico. Então, até isso nós preparamos lá naquele passado. Né? É isso. E aí nós vamos, né, buscando esse entendimento de como funciona, por que funciona, a partir de que funciona. Então, sempre a partir do espírito, para que o corpo dele seja organizado, para dar condições a ele de vida. Quando no plano físico, vida no corpo físico. E no plano espiritual, vida do pé-espírito. Aqui está, né, o hormônio da adrenalina, tá? São conjuntos moleculares. E ele fica sempre nas suprarrenais, tá vendo? Está o rim aqui e as glândulas suprarrenais. Ela produz essa adrenalina, ela produz também um outro hormônio
que é o hormônio do prazer, sabe? Aqui nós vamos ter o pâncreas, né? E aqui a insulina que o pâncreas produz. Aqui também são outras, a condição do pâncreas, né? Da insulina, é a fórmula dela, a glândula endócrina e a glândula exócrina, que ela manda para fora do organismo também, para o tecido da pele. Olha aí que lindo. Então, isso aí isso é estudado, né, nos livros de fisiologia. Aqui a gente está só colocando, explicando por que André Luiz colocou deu essas informações. Porque está tudo interligado aí, dentro de um princípio de consubstanciar a organização física para ajudar na evolução do espírito. Então, tudo para a evolução do espírito. Quando se estuda medicina, nunca fiz nesse curso, mas eu creio que eles estudam tudo isso no sentido de entender como é que funciona o corpo e procurar saúde para o corpo, que é meritório, extremamente meritório. E aqui o André está dizendo o seguinte, olha, isso existe para fazer o espírito crescer, para fazer o espírito evoluir. Você que está aí, eu que estou aqui, e outros tantos. Automatismo celular, isso é interessante, né? É da doutrina celular corrente no mundo que as células tomam aspectos diferentes conforme a natureza das organizações a que servem, competindo nos desenvolver mais amplamente o estudo para asseverar que a inteligência, influenciando o citoplasma, que é, no fundo, o elemento intersticial de vinculação, está vendo? O citoplasma é intersticial também, que é da vinculação das forças fisiopsicossomáticas, obriga as células ao trabalho de que necessita para expressar-se. Quem faz isso? A mente. A mente, então, vai criar. Nas organelas, existe dentre as organelas, que fica no citoplasma, existe uma chamada microtúbulo. São tubículos, né? Então, o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, numa das suas palestras, ele disse o seguinte: está bem quase que certo que as ordens do espírito chegam na célula pelo microtúbulo, que é uma das organelas. Mas isso aí, ele disse assim, como uma proposta, talvez. Não sei se está confirmado, porque eu ouvi ele dizer isso numa palestra. Achei interessante, fui estudar microtúbulo. É uma coisa finíssima, né? É um tubo assim que você nem vê que é tubo, mas que a ordem do espírito chega na célula por isso. Ou seja, é o canal de comunicação do espírito com a célula, que é uma organela. Tá? Trabalho este que, a custo de repetições quase infinitas, se torna perfeitamente automático para as unidades celulares, que se renovam de maneira incessante na execução das tarefas que a vida lhes assinala. Então, a célula que trabalha o tecido do órgão do fígado, por exemplo, aquilo já é automatizado por elas. Então, aquelas células já chegam ali. Aí nós vamos fazer um estudo diferente. Você sabe falar em campo morfológico, não já? Já falamos sobre isso. O que é um campo morfológico? É a síntese vibracional de um conjunto de seres ou coisas. Olha, se as células do fígado agem dentro da necessidade do fígado, elas criam um campo vibracional, um campo morfológico. Então, todas as células do fígado estarão sob a ação, o comando daquele campo morfológico. E esse campo sob a determinação do espírito. Assim como aqui no plano físico, nós temos os campos morfológicos, todos eles determinados, dominados e administrados por espíritos superiores. Mesmo os campos negativos. Nós temos que ter espírito superior nos ajudando, para a gente não cometer tanto engano. Percebem? Então, você tem um conjunto de células formando o fígado, alguns trilhões, talvez, né? Aí você tem aquele conjunto de células, eles formam um campo vibracional, que elas vibram. E esse campo, então, ele vai fazer a síntese. Então, todas as células que estiverem no fígado estarão sob a ação daquele campo. Então, isso automaticamente vai fazendo delas seres que vão fazer a mesma coisa. Vão criar o automatismo nelas.
Ficou claro para vocês? Mas se você tiver uma explicação melhor, por favor, me passa, tá? Bom, aí nós temos, né, as células. Deve ser uma festa, né? Não sei se vocês assistiram um filme antigo. Esse filme fez um sucesso, que eles injetaram uma pessoa dentro do organismo, na corrente sanguínea, para ele curar um tumor cerebral. Esqueci o nome do filme. Mas é muito interessante. O filme é muito emocionante porque ele faz a viagem no interior do corpo humano. Ele tem que chegar no cérebro para curar o tumor. E aí eles reduzem, né? Claro que é uma tremenda ficção, né? Mas eles reduzem a pessoa, ou um grupo de pessoas vão numa nave, igualzinho vai, né? Essas naves que vai para o universo, né? A Guerra das Estrelas. Ó. Aí manda aquela nave, aí sempre tem um que é o contrário, né? Que quer perturbar o ambiente. Tal. E aí eles vão fazendo aquilo, até chegar no céu. Mas olha, é uma aventura sensacional. Gente, eu me esqueci o nome do filme, se eu lembrar eu falo. Tá? Esse filme fez um sucesso. Aí estão, né, as várias células. Então, isso aqui é um grupamento de células que podem formar o tecido aqui das mãos. Olha. E as coisas que estão debaixo do tecido da mão. Aqui, tá vendo? O tecido do peito. E vai. Aqui é um laboratório, alguém fazendo uma pesquisa, porque tem uma informação extraordinária aqui, que eu já vi também essa informação com Gregor Brader, né? Brad Greig. Ele fala isso também, sabe, que é um cientista aí. Ele vai dizer o seguinte, ó, os estudos científicos que reconhecem que um fragmento qualquer desses mesmos tecidos, seja da epiderme ou do cérebro, permanece vivo por muito tempo quando mergulhado em soro, que é cuidadosamente imunizado e mantido na temperatura corresponde ao do corpo físico, acusa uma vida intensa. O que significa isso? Você tira uma célula do indivíduo e coloca lá num soro. E ele protegido, ela vai viver também lá dentro. Ela não vai morrer ainda. Tá? Decorridas algumas horas, os produtos de excreta intoxicam o soro, que a célula tem os seus produtos de excreta também, né? Impedindo o desenvolvimento celular. Mas se o líquido for renovado, continuam as células a crescer do mesmo ritmo de movimento e expansão que eles marcam a atividade no edifício corpóreo. Então, isso foi feito esse estudo e viram que as células elas se correspondem. Porque na hora que foi feito esse estudo pelo Greg, né? Greg Braden, na hora que ele que ele narra esse estudo, como que elas conseguem fazer isso? Porque elas estão no campo das outras que ficaram no organismo. Lembra que a gente falou do campo morfológico? Então, elas saem do organismo, mas ficam ligadas ao campo. Por isso que elas sobrevivem. Não é fantástico, né? É a mesma coisa, por exemplo, você mora numa cidade, numa determinado agrupamento, e você vai para uma outra cidade, e você fica ligado àquele agrupamento que você deixou. Até você perder essa ligação, como ela vai perder também. Porque quando ela perde, o que ela faz? Ela vira espécie de uma ameba. Né? Por quê? Porque ela perdeu a conexão com as irmãs, mas o soro da vida para ela, então ela se transforma naquilo que ela começou, como uma ameba. Não é que é um ser unicelular? Isso é lindo, gente. Maravilha. Então, dá condições que a vida acontece. Dê condições que a vida acontece. Aí, com você, dê condições para a vida acontecer para você. Dê condições que a vida vai acontecer magnífica para você. Certo? Independente se a pessoa não estiver com você, quem você queira que esteja. É isso aí. A mente está mandando as informações, né? Isso aí é como se ela estivesse orientando as células, dizendo, não, o negócio é o seguinte, faz isso assim, assim que eu estou tendo uma ideia luminosa aqui, mas eu preciso que vocês me ajudem. Tá? Então, é a soberania do espírito nessa questão da célula. Tá? As células nervosas, por exemplo, são os neurônios, né? Com suas fibrilas. Fibrilas eu tenho aqui, peraí. Aqui, o neurônio, tá? Então, o que é uma fibrila? Não sei, vai atrapalhar vocês verem, mas eu vou ler. Fibrila é cada um dos elementos que entram na constituição das fibras e de outras células, como as células nervosas, certo? Então, o neurônio é uma célula nervosa, tá vendo? Ele tem aqui o seu núcleo,
tem os seus áxions e os seus dendritos. Tá? O que acontece? O áxion, a célula recebe uma informação de outra célula. O áxion vai lá e busca a outra célula para transmitir a informação. Então, ele une, né? O áxion dele é o dendrito da outra célula, que, quando informada, ela faz a mesma coisa. Ela pegou pelo dendrito e passa pelo áxion. Então, esse é o mecanismo aí dos neurônios. Bom, produzem células fibrinogenas as que atendem nos músculos ao serviço da contração, se diferenciam, regredindo ao tipo conjuntivo. Todas as que se ausentam do conjunto estrutural do tecido inclinam-se para a apresentação morfológica da ameba. Lembra que a gente falou isso? Segundo as observações cientificamente provadas. Porque ela perdeu o campo, mas ela tem a possibilidade da vida. Então, ela continua na vida. Isso ficou claro para você? Né? Isso eu vejo isso, gente, como a grandeza da vida. Ela se faz, ela se estua, ela vai para todo lado, desde que haja condições para ela. Vamos. Aí estão as células, né, fazendo aí o seu trabalho, né? E o tecido conjuntivo, que a gente falou ainda há pouco, é o tecido de conexão composto de grande quantidade de células e fibras. Tá bom? Tá vendo que não está difícil? A gente está mostrando a parte espiritual do estudo. Que a parte científica, analítica, já tem, né? Mas isso aqui é a parte espiritual. Elas estão funcionando a partir de uma estrutura espiritual, de uma mente que domina, que ordena. Aí que está uma célula muito bonitinha, né? As organelas dela. Isso aqui é o núcleo onde tem o DNA, né? Que é a cópia genética de todos nós. É aqui as organelas bonitinhas. Aqui, ó. Um monte, né? Ribossomo, tem a mitocôndria, tem o estreito de Golgi, tem também o RNA. Tem um monte. E cada um com sua função específica. Os microtúbulos também, cada um com a sua função específica. Aí tem que estudar mais as células, tá? Os efeitos do automatismo ainda, isso ocorre por quê? As células, quando ajustadas ao ambiente orgânico, demonstram o comportamento natural do operário mobilizado em serviço. Está no campo, né, que a gente mostrou. Sob ordens da inteligência, comunicando-se umas com as outras, sob o influxo espiritual que lhes mantém a coesão e procedem no soro quais amebas em liberdade para satisfazer os seus próprios impulsos. Aí, quando ela perde a conexão do campo, né, que era governado pelo espírito, agora elas vão satisfazer os próprios impulsos. Por quê? Porque ela está em isso automatizado nela, quando ela foi ameba. Percebe? Quando ela estava livre, quando ela se junta para fazer um tecido, aí ela já vai trabalhar como que agrupada. Mas a ameba, ela vive livre. Ficou claro? Vamos lá. Atenção. Fazer igual aquele microfone. Atenção, atenção. Atenção. Como regra geral, podemos entender que toda célula retirada do conjunto estrutural do tecido inclina-se para a apresentação da forma da ameba, que é um ser livre. As que conservam no organismo obedecem ao comando da inteligência. Ou seja, ele repetiu aqui, para a gente ficar bem claro isso para nós. Tirou do organismo, passado um tempo, perdeu a conexão do campo, ela volta a ser ameba. As que ficaram continuam no campo, continuam dirigidas pelo espírito. Muito simples, né? Muito tranquilo, e você pode trazer aí para o seu conhecimento. Então, vamos lá, você é um trabalhador de uma empresa. Trabalha sob a ordem, a determinação das funções, da missão, né, da empresa, sob o comando de alguém. Mas um dia você se acha assim, um pouco mais livre. Você vai ser agora um trabalhador autônomo. Então, você vai sair do conjunto da empresa e vai atuar de maneira autônoma. É isso, trazendo para o nosso entendimento. Dentro do mesmo princípio de submissão das células ao estímulo nervoso, é que a experiência de transplante dos tecidos de embriões entre si, com alguns dias de formação, pode oferecer resultados surpreendentes, de vez que as células orientadas em determinado sentido, quando enxertadas sobre tecidos outros em vivo, conseguem gerar órgãos extras,
em regime de monstruosidade, obedecendo a determinações especializadas resultantes das ordens magnéticas de origem que saturavam essas mesmas células. O que é isso? É um transplante. Então, você transplanta um fígado, um rim, por exemplo. Ele está acostumado com as ordens daquele ser lá. Ah, 2 irmãos. Então, um vai doar o rim para o outro. Ah, são do mesmo grupo sanguíneo, têm as mesmas possibilidades. O rim pode ir que não vai ser rejeitado. Mas o campo morfológico está construído sob a administração daquele que doou. Então, quando ela chega no doado, né, ela pode gerar algumas coisas diferentes, mas ela vai se adaptar também, porque ela vai mudar o comando. São células dos rins, mas ela vai mudar o comando. Aí ela cria alguma coisa lá, mas depois ela se ajeita. Pode até que não seja tudo certinho, mas ela se ajeita e dá condições de filtragem do sangue. Isso é só uma explicação que ele está dando. E ainda aí, pelo mesmo teor de semelhante saturação, que vamos entender as demonstrações do faquirismo e outras realizadas em sessões experimentais do espiritismo, nas quais a mente superconcentrada pode arremessar fluidos de impulsão sobre vidas inferiores, como seja das plantas, imprimindo-lhes desenvolvimento normal e explicar o fenômeno da materialização. Ou seja, sempre a mente comandando todos esses fenômenos. As células são magníficas? São. O ectoplasma é um conjunto de células, é uma substância que tem. Célula que sai da mitocôndria, sai de dentro de uma célula, ela sai com um conjunto atômico, uma reação química, mas que com a propensão da célula onde ela foi gerada, sabe? Então, ali pode ser realizado isso, mas sempre com um comando superior. Neste caso, e sob condições excepcionais e com auxílio de inteligências desencarnadas, o organismo do médium deixa escapar o ectoplasma, ou plasma exteriorizado, no qual as células em tonalidade vibratória diferente elastecem-se e se renovam de conformidade com os moldes mentais que eles são apresentados. Está vendo? Você saiu e vai agora atuar sob um molde mental. Vamos imaginar que numa sessão de materialização vai ter lá um coordenador da sessão, um espírito desencarnado, por exemplo. Então, ele vai atuar, né, com a sua inteligência para a elasticidade dessas células para que forneça material próprio para a materialização. Mesmo tonalidade vibratória diferente, né? O que mais? Produzindo a mais significativos fenômenos em obediência ao comando da inteligência, por intermédio dos quais a esfera espiritual sugere ao plano físico a imortalidade da alma a caminho da vida superior. Ou seja, tudo vai sendo transformado, tudo vai sendo corrigido, tudo vai sendo aprimorado e tudo vai evoluindo. E você tem múltiplas ações em cima disso. Então, você tem lá a mitocôndria, uma organela, ela emite o fluido, né? Que vai criar o ectoplasma, né? Esse fluido que vai para fora, o que vem de dentro. E, então, ele vai ser utilizado para uma materialização, como esse caso aqui, olha. Tá vendo? Isso tudo aqui é um fluido. Ó. Aqui o médium está doando o fluido, saiu dele o ectoplasma, e o espírito apropria desse ectoplasma e cobre-se com esse ectoplasma e dá para ele essa forma. É meio fantasmagórica, mas tem materializações que são assim perfeitas. Tá? Bom, acabamos o estudo, né? Vamos agora recapitular um pouco o que a gente fez nesse estudo. Falamos sobre células o tempo todo, né? Então vamos lá. Os princípios inteligentes, explicáveis, né? Que as células são princípios inteligentes que a gente pode entender. Né? Elas estão agrupadas, são seres, né? Que são agrupados para formar um organismo, formar um tecido, formar um organismo. Tá? Elas têm as formas delas, tem célula para todo tipo de necessidade, porque elas se conformam de acordo com o campo, né? Campo morfológico. Então, o campo do rins é de um jeito, o campo do fígado é outro, o campo do coração é outro, e elas, então, criam as formas necessárias para que ela
para que aquela sequência vibratória aconteça favorável ao órgão que elas estão trabalhando nele. Tá? Eu penso aqui que você pode imaginar o seguinte, o pessoal que trabalha na contabilidade, por exemplo, aí eles vestem, né, uma roupa, uma saia ou uma calça marrom com blusa branca, certo? Ok. O pessoal que trabalha na produção, eles têm que usar equipamento de proteção, então eles usam uma calça mais forte, eles usam uma camisa mais forte, dependendo que eles têm que usar até agasalhos, né? O pessoal que trabalha na faxina usa uma roupa diferente. Então, é assim, dentro da mesma estrutura, mas cada funcionalidade ali tem uma determinação de forma, certo? Motores elétricos microscópios, né? A gente viu isso, que eles são como motores elétricos, né? Que estão trabalhando em função da perfeita ordem orgânica, são microscópicos, né? São os motores que nós temos dentro de nós, assim, uma explicação rápida. O todo indivisível do organismo, né? Que o organismo vai todo sendo construído sem ser indivisível, né? Sendo indivisível para que ele possa cada vez crescer mais. Então, nós não temos a célula que nós nascemos com ela, já se foi há muito tempo. Há um estudo que de cada 7 anos a gente muda todas as células do organismo. Então, elas têm que movimentar. Então, o universo é todo movimento. Não tem nada parado. Só tem umas pessoas que gostam de ficar paradas, né? Gostam de ver o peixe nadar, gosta de beber água de coco o tempo todo, gosta de ficar deitadão, mas o universo não faz isso, não. Os automatismos, né, que elas vão criando, né, os próprios automatismos, pelas repetições, né, das funções que elas exercem, e quando elas entendem a repetição ali, ela tem que passar para outra, tá? Senão vai ficar toda a vida naquilo, ela tem que passar para outra função. É a mesma coisa. Eu me lembro que quando começou a acontecer nas grandes empresas, a rotatividade, nossa, as pessoas não queriam de jeito nenhum, né? Você mudava de setores, ali as pessoas achavam ruim, porque queriam ficar naquela zona, a zona que ele se adaptou. Mas ele tinha que aprender também outras coisas. Isso deu um problema, acabou não acontecendo muito, porque os seres humanos têm às vezes, essas situações. Mas também tem gente que não consegue mesmo, né? Não sei. Mas as células aceitam. Aí os efeitos, né? Os efeitos é que elas vão trabalhar cada vez melhor, certo? E os fenômenos explicáveis do tipo da materialização, porque é um produto da célula. A materialização acontece pelo produto celular, que é o produto expelido pela mitocôndria. E a mitocôndria, então, cria o ectoplasma e aí dá a materialização, tá? Bom, agora nós vamos falar um pouquinho aqui sobre o nosso texto final, né? Indefiníveis são as construções microscópicas de onde viemos. Começamos assim, muito pequenos, e chegamos ao topo da evolução. Para daí partirmos, em definitivo, para as nossas ações dentro do que Deus nos preparou. Vida maravilhosa, que deve ser vivida passo a passo, gota a gota, mas sempre, continuamente. Ou seja, não pare. Não pare. As células estão aí trabalhando, funcionando, né? Então, não pare. Sabe? Porque nós não sabemos quais são, no fundo, todas as construções microscópicas de onde viemos. Começamos a ser muito pequenos, mas chegaremos ao topo da evolução. Um dia a gente chega lá. Para daí partimos, em definitivo, para as nossas ações, dentro do que Deus nos preparou. Ele nos criou para uma finalidade, como diz Emmanuel. Vida maravilhosa, que deve ser vivida passo a passo, gota a gota, porque o processo de evolução é maravilhoso, é uma apropriação constante de informações novas, de possibilidades novas, sempre, continuamente. Tá? Bom, este é o estudo que nós tiramos lá do livro, né, que preparamos hoje para o nosso momento aqui juntos. E quero sempre dizer para vocês, gente, estudem também, que nós colocamos aqui algumas informações adicionais que nós capturamos dos livros também, e aqui da
eu tenho aqui faço uma consulta aqui também do glossário, quando eu não estou entendendo uma palavra direito, porque eu também não estou muito longe de saber tudo. Mas é preciso que você também queira fazer isso, que você também se esforce para isso. Se você está gostando de estudar o Evolução em Dois Mundos, se você está percebendo que André está colocando o espiritual em cima do científico só, né? Ele está colocando a ciência do futuro, trabalhando a ciência do futuro, daí você vai se beneficiar muito, muito. Essa aula sobre células foi muito interessante. Eu gostei muito de ter realizado esse estudo, de ter analisado, de ter estudado, de ter buscado outros complementos, de ter lembrado de coisas que eu já tinha estudado a respeito. Mas a célula tem... Nós não falamos de mitose, não falamos de meiose, nós não falamos de procariontes, eucariontes, porque isso é um estudo próprio da citologia. E isso o André não coloca, ele coloca a evolução e o porquê funciona desse jeito. Porque ele está trazendo o novo, o diferente. Certo? Esse é o livro Evolução em Dois Mundos. Chegando agora ao nosso término, nós queremos agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos deu de, mais uma vez, estarmos juntos nesse estudo, sabe? Vamos ampliá-lo, vamos enriquecê-lo, vamos. Cada um de nós. Cada hora que você souber uma coisa nova, você agrega a você. Cada hora que eu souber, eu vou agregar a mim. E quem sabe a gente encontra um dia e a gente faz essas trocas de informações. Jesus abençoe você, abençoe seu lar, abençoe sua família, abençoe os seus propósitos positivos de vida. Te oriente se por acaso você tiver com algum pensamento negativo. Entenda que a vida é extraordinária e que nós temos que saber usar essa vida. Que nós temos que saber trabalhar a vida de maneira com que ela possa nos conduzir sempre aos ganhos espirituais necessários à nossa evolução. Isso que eu quero deixar para vocês, agradecendo a Jesus por mais essa chance, mais essa oportunidade, que Ele possa envolver você em paz e harmonia. Fique com Jesus. Até o nosso próximo estudo. Tchau.